Meu nome é Francisco Norberto Gomes Carneiro, sou oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, lotado na comarca de Souza, e estou neste momento com o colega Eligidério Gadelha de Lima, que também é oficial de Justiça. Estamos nos dirigindo à cidade de São José de Lagoa Tapada para cumprir um mandado judicial de autoria do Ministério Público, sendo que esse mandado judicial, que deveria ser arcado pelo Tribunal de Justiça, dos valores referentes às diligências, sairão do bolso deste oficial de Justiça, que terá que desembolsar do seu salário a quantia necessária ao fiel cumprimento do presente mandato, para que o processo não tenha prejuízo. O CNJ já determinou que situações dessa natureza fossem evitadas, de modo que ações do Ministério Público, das fazendas, das defensorias públicas, devem ser bancadas as diligências de forma antecipada e justa. E nesse momento a gente vai se dirigir ao município de São José de Lagoa Tapada. Antes, porém, passaremos ali no posto de combustível para abastecer o carro, que deveria ser com o dinheiro do Estado e não com o do oficial de Justiça, e também utilizando o veículo próprio nosso, que é do nosso uso particular, que está sendo colocado à disposição do Estado, onde, na verdade, deveria, além do combustível, deveria ser uma viatura pública, e nesse caso, como não é pública, eu tenho que colocar o meu veículo à disposição do Estado, tirando o direito da minha família de usufruir dele a hora que quiser. Acabamos de abastecer o carro para seguir viagem ao município de São José de Lagoa Tapada. São exatamente 2 horas e 50 minutos da tarde e vamos seguir o nosso destino. Valendo salientar que daqui para o município de São José de Lagoa Tapada dista cerca de 55 quilômetros só de ida. Isso implica dizer que de volta nós vamos percorrer 110 quilômetros. E o destino em que a gente vai ainda é um pouquinho mais adiante, porque se trata da zona rural de São José de Lagoa Tapada. Ou seja, nós rodaremos em torno de 130 a 140 quilômetros hoje. No final, a gente vai mostrar o velocímetro aqui. Dá uma filmadinha aqui, por favor. O velocímetro está zerado. E no final a gente vai fazer o comparativo para ver o que a gente rodou. Valendo salientar que esses mandados de justiça gratuita, o TJ nos repassa pouco mais de R$600. Esses R$600, mesmo se a gente for considerar que ele seja destinado ao cumprimento de mandados de justiça gratuita, os quais implicam os mandados de autoria do Ministério Público, Fazenda Pública e ações com justiça gratuita, no caso ações dada entrada pela Defensoria Pública ou outras gratuidades deferidas pelos juízes, esses R$600 dá para cumprir pouco mais de 17 diligências, arredondando hoje ao preço da UFR-PB, que é R$ 35,88 hoje, ela importa nesse valor, só dá para cumprir cerca de 18 mandados. E aqui na comarca de Souza, que é uma comarca que tem muito trabalho, aqui só para se ter ideia, nós temos aqui 8 termos, fora Souza, para cumprir mandado, para que essas 9 varas aqui de Souza amparam toda essa região. E nós, oficiais de justiça, somamos um total de 21 oficiais de justiça. Desses 21,
2 não estão cumprindo mandado, né, por motivos alheios, motivos de saúde. De modo que 19 oficiais de justiça absorvem toda a carga de mandados aqui da comarca, e que num dia só um oficial de justiça chega a receber, como os colegas Valderi, Wellington, eu mesmo já recebi cerca de 50 mandados no dia. Então esse limite de 18 mandados, que os R$600 que é nos dado hoje a preço de indenização de transporte, seria consumido num único dia. Para se ter ideia, o prejuízo em que nós hoje temos diante desse descaso, né? Mesmo porque o sindicato dos oficiais de justiça já pediu para que a resolução 153 fosse cumprida. E hoje, há mais de um ano do seu descumprimento, começou-se a conversar com o TJ, mas ainda não temos nada de efetivo. De modo que essa situação ela não pode perdurar, sob pena de nós, oficiais de justiça, continuarmos amargando o prejuízo e sacrificando as nossas famílias, pois temos que tirar do nosso salário os valores para custear viagens como essa que aqui estamos fazendo. Estamos chegando agora no distrito de São Gonçalo. Ainda não é o nosso destino, mas a gente está se propondo a filmar todo o percurso para se ter ideia da distância a que temos que percorrer. Só valendo salientar mais uma informação importante, é de que a resolução 153 de 2012 do CNJ, ela não veio criar o nosso direito, ela veio somente reforçar o nosso direito. Por quê? Essa situação de ressarcimento de diligência, ela já é suportada pelo oficial de justiça do estado da Paraíba há muitos anos. Então essa resolução, a 153, ela somente veio reforçar o nosso direito, porque ele já é previsto de antemão no artigo 19 do CPC. Já houve situações em que a própria Corregedoria do estado da Paraíba já se manifestou quanto ao pagamento de diligências do oficial de justiça, como o provimento 2/2007. A própria resolução 36/2013 também trata da necessidade do pagamento das diligências do oficial de justiça. Enfim, o próprio STF já se pronunciou no sentido de que o oficial de justiça não pode arcar com as despesas das diligências dos processos judiciais, visto que ele é um cumpridor das determinações do juiz e, para tanto, ele não pode arcar com o ônus dessa obrigação. Essa obrigação, diga-se de passagem que a justiça gratuita é um direito do cidadão. O cidadão tem esse direito, ele deve sempre buscar esse direito quando ele não tiver condições de arcar com as despesas do processo. Porém, essas despesas não podem sair do nosso bolso. Essas despesas não podem ser sacrificadas por parte do oficial de justiça. Essas despesas têm que sair de quem de direito, do Estado e do Tribunal de Justiça. Tá certo? O cidadão ele tem amplo direito de recorrer ao judiciário e solicitar justiça gratuita. Porém, essa justiça gratuita não pode sair do bolso do oficial de justiça, e sim do Estado, que deve arcar. E reforçando o nosso direito, aqui no estado da Paraíba, desde 92 já existe uma lei que disciplina como deve se dar o recolhimento das diligências do oficial de justiça, quando desde dos atos mais simples aos atos mais complexos, que envolvem a necessidade de um recolhimento a mais de diligências, como no caso de busca e apreensão, reintegração de posse, que prevê no seu artigo 13 da Lei 5.672, que é a Lei de Custas e Emolumentos do Estado da Paraíba, a necessidade de recolher no mínimo mais 5 FR, considerando ainda a diligência de locomoção do oficial de justiça, tendo por base a distância percorrida, que deve ser acrescida ainda segundo o artigo 12 da própria Lei de Custas e Emolumentos. Então, nós aqui na Paraíba já temos o respaldo necessário e legal para se delimitar o quanto os oficiais de justiça devem receber no cumprimento dos mandados judiciais agraciados com a justiça gratuita. Estamos chegando aqui no outro ponto de nossa jornada, que é o contorno
para a cidade de Nazarezinho. Adiante, se chega à cidade de Nazarezinho. E fazendo aqui o contorno, a gente continua o nosso destino, que é a cidade de São José de Lagoa Tapada, mais precisamente no sítio Mocó, que é onde nós deveremos chegar para intimar a parte do processo de uma ação penal em que o autor é o Ministério Público. Aqui é mais uma localidade do nosso percurso. Isso aqui é o Logradouro dos Alves, de modo que ainda não é o nosso destino. E já percorremos quase 40 quilômetros e ainda não chegamos no nosso destino. Vamos continuar a viagem. Nós estamos nos aproximando do sítio Picada e aqui tem uma ladeira muito íngreme. E muita gente fala que a profissão do oficial de justiça não oferece tanto risco, ou dizem que os riscos são poucos, mas além do risco de intimarmos uma parte que não fique contente com a nossa presença, que podemos ser vítima de arma de fogo, arma branca, né? Agressão física, corremos o risco também quando estamos na BR, nos dirigindo ao nosso destino, pois quem garante que não seremos vítimas de um acidente, de uma batida de lá para cá, porque o nosso trabalho é eminentemente externo e devido a isso estamos sujeitos a todos os tipos de situações que o mundo nos oferece. Essa é a realidade da vida do oficial de justiça. Então os riscos são muitos, não somente os que poucos querem atribuir à nossa função. Sede do município de São José da Lagoa Tapada. Daqui ainda o nosso destino ainda dá cerca de 8 a 10 quilômetros, de modo que já rodamos quase 50 quilômetros. E vamos agora pegar estrada carroçal para chegar ao nosso destino. Até agora estávamos rodando no asfalto e vamos pegar agora umas estradas não muito agradáveis. Daqui começa a estrada carroçal. Acabou-se o que era doce. Oi? A moeda quando veio aqui botou uma certidão já tão bacana. Não é? Aqui as estradas têm muito buraco e de modo que o desgaste dos nossos carros são bem maiores do que a do cidadão comum que só usa o carro para o benefício de sua família. Nossos carros nessa situação se assemelham às viaturas policiais que têm que adentrar em todo tipo de região e independentemente da qualidade do acesso, uma vez que temos que cumprir com o nosso dever. E para isso, o nosso veículo é quem sofre as consequências e, consequentemente, o nosso bolso. Acabamos de dar inteiro cumprimento ao mandato judicial e já são 3h45 da tarde, ou seja, percorremos 55 minutos de Souza até o nosso destino, que é aqui o sítio Mocó 2, município de São José do Lagoa Tapada. E nesse momento vamos retornar todo o percurso novamente
e ao final apresentar um relatório da viagem para demonstrar o prejuízo que nós estamos suportando ao longo de todos esses anos aqui no estado da Paraíba.